Boa noite, amados ouvintes, queridos amigos, pessoas maravilhosas que nos escutam. Sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Espírita, né? Aqui, nós estamos aqui muito felizes de ter vocês aqui conosco. Hoje, né, o Espírito tira dúvidas, hoje sou só eu e Samira, né? Não temos convidados. Boa noite, Samira. Acompanha o Conexão Espírita, que alegria, né? Mais uma quinta-feira, estarmos aqui juntos e ter a companhia de vocês. E hoje o tema, né, cheio de amor, não é, Thay? Sim, cheio de amor. Um tema, né, do Espírito Tira Dúvidas, que é o tema das almas gêmeas. Almas gêmeas existem ou não, né? Dá aqui o nosso boa noite, né? O nosso muito obrigado às nossas patrocinadoras, né, que vocês viram aí a propagandinha delas antes de iniciar a live, né, mas para quem tá pelo Radiosnet, é a Eliarte Artesanatos, né, nossa, sumiu o nome da loja Criativa Moda Plus Size, também a Garden Mercantil e eu tô esquecendo Presentes e Companhia. Hoje eu tô maravilhosa, o TDAH atacadíssimo. Mil perdões, mas as meninas que estão aqui sempre, né, toda semana estão aqui com a gente e garantem que esse programa vai ao ar. Então, muito obrigada por vocês estarem aí do outro lado. E aproveitamos para mandar também o nosso abraço carinhoso aos nossos parceiros. É o Portal do Magnetismo Humano, Lar de Carla e o Grupo de Estudos Verdade e Amor, o GEVA. Um super beijo para vocês. Já temos aqui, né, várias pessoas nos dando boa noite. Mas antes de eu ler aqui o boa noite de vocês, né, vocês deixem um boa noite aí que eu vou ler, tá bom? Compartilhem, coloca aí de onde vocês nos escutam, né? Compartilha nos seus grupos que você participa, né? Diz assim, assiste aí essas duas meninas lá do Ceará. E comenta de onde você tá, né? E não esquece de curtir a live, porque é muito importante pra gente, né? Mas antes de eu ler aqui o boa noite de vocês, que vocês vão colocar aqui agora, a gente vai começar explicando um pouquinho, né? Por que a gente resolveu fazer esse Espírito Tira Dúvidas? Nós recebemos tanto essa pergunta, tantas pessoas nos perguntam sobre almas gêmeas, sobre o amor, se o amor existe, né? Como é que é visto na questão espiritual, esse amor romântico. Se o amor continua após a morte. É muito, né, recorrente. Aí nós juntamos as principais e a gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês, né? Lembrando que não somos portadoras da verdade absoluta, né? Somos espíritos do terceirão igual a vocês. Então, se a gente cometer algum equívoco, podem nos avisar nos comentários. A gente vai procurar, né? Claro, aqui é um programa espírita, então as nossas respostas serão ligadas à doutrina espírita, né? Mas não significa em absoluto que a sua fé, qualquer que seja ela, esteja errada, né? E sem contar, Thay, que essas opiniões, né? Assim, temas como esse, como nós vamos falar aqui, de almas gêmeas, de amor, são temas que trazem reflexões e que trazem também diferentes opiniões, né? Tem pessoas que acreditam que sim, existe uma alma gêmea, tem outras pessoas que não acreditam, né? E às vezes as pessoas até levam assim isso na brincadeira, nunca pararam realmente para pensar se existe, se não existe, mas a gente escuta tanto também as pessoas dizendo, não, eu acho que a minha alma gêmea não está aqui nesse plano. Não, se existe mesmo a alma gêmea, a minha fugiu de mim, não encontrei. Então, mesmo sem parar para refletir, para entender se realmente isso acontece, se realmente existe, a gente vê que é muito falado sobre isso,
né? E que as pessoas, em alguns momentos, até levam mesmo na brincadeira. Mas hoje nós vamos colocar aqui o que o Espiritismo nos esclarece sobre isso. Quais os conceitos, como é que nós podemos compreender. E como você bem falou, né, nós não estamos aqui dizendo que é verdade, é isso, é dessa forma que nós estamos falando aqui. Nós vamos colocar de acordo com a compreensão que nós temos, lembrando que nós estamos num planeta de provas e expiações e ainda existem muitos mistérios, como Kardec falou, que estão somente nas mãos de Deus, né? Nós ainda não temos condição, não temos capacidade de compreender, né? Então, tem perguntas que realmente a gente não consegue dizer de forma definitiva, é isso ou é aquilo. Então, nós vamos colocar aqui o que se tem, né, já de estudos, o que já foi revelado, o que já foi falado, o que faz sentido, o que não faz. E aí, juntando as nossas opiniões, né, o entendimento de cada um, o entendimento dos nossos ouvintes também, e aí a gente vai construindo, né, o nosso pensamento com relação a esse tema. Perfeito. Vamos do início, né? Começar do começo. A alma gêmea é um mito, né, que surge antes de Cristo, 380 e alguma coisa antes de Cristo. E com Platão, né? O Platão escreve um livro chamado O Banquete. E aí esse livro é bem interessante. São vários filósofos que estão, né? A história do livro, vários filósofos que estão num jantar conversando e filosofando acerca do que seria amor, né? E um personagem desse livro, ele fala que o amor, né, como que surgiu, né, que seria esse ser humano completo, esse ser humano perfeito, que tinha 4 pernas, 4 braços, né, 2 rostos ligados na mesma cabeça, né, e seria um ser humano muito forte, capaz de muitas coisas, e isso fez com que esse ser achasse que era muito poderoso e poderia desafiar os deuses. E ao desafiar os deuses, né, os deuses resolvem se reunir e Zeus diz que a maioria, né, dos deuses queria exterminar o ser humano. E Zeus diz, não, eles não tem que exterminar, eles têm que ser humilhados. Então vamos cortar no meio, e aí é cortado esse ser humano no meio, e eles ficam o resto da existência à procura da sua outra metade, né? E Zeus ainda ameaça, se continuar agindo mal, vai cortar de novo, vai ficar pulando numa perna só. E ainda tinha um detalhe também que ele disse que, achando o castigo, né, pouco, ele disse que essas metades nunca se encontrariam. Ficariam se buscando, mas nunca se encontrariam. E aí, por isso, essa questão de surgir esse desejo, né, da pessoa sempre ficar nessa busca da alma gêmea, daquela pessoa que vai lhe completar. Há quanto tempo essa ideia é incutida na nossa cabeça, né? Desde antes de Cristo, tem essa tentativa de enfiar na nossa mente de que a gente precisa de alguém para se completar, né? Há algumas outras tradições, como a hindu, por exemplo, né? Fala sobre conexões kármicas e etc. Então, assim, a gente tem esse mito da alma gêmea, né, conhecido assim. Mito, geralmente, é ligado à mentira, né, a coisas inventadas. E aí, a gente tem esse mito há muitos anos, né, além dos contos de fada, que fazem a gente acreditar, né, que a gente tem alguém, principalmente nós mulheres. Os homens são meio deixados de lado nesse aspecto, né. Mas dentro do espiritismo, Samira, com base, né, a gente já fez aqui uma contextualização. Dentro do espiritismo, dentro da doutrina, existe alma gêmea? Antes de dar essa resposta, né, Thay, só complementando o que você falou aí com relação aos sonhos que a gente tem de amor, né? Desde o início mesmo, acho que na nossa infância, os primeiros contos que a gente escuta, as primeiras histórias, geralmente tem uma princesa que é salva pelo príncipe encantado e aí ficam juntos e são felizes para sempre. Então, essa história é muito repetida, a gente vê nos filmes, nas historinhas, e é lógico que a gente vem idealizando isso, né? A gente vem sonhando, a gente vem querendo, sim. Nós temos esse desejo íntimo, eu acredito que todos nós temos esse desejo de amor, de se sentir realizado, de se sentir
completo. Vamos colocar aqui essa palavra. Quando a gente sabe, né, que na nossa vida nós temos vários aspectos a serem considerados para a gente se sentir completo, para a gente se sentir pleno, feliz, como as pessoas dizem, né? Mas nesse sentido de amor, eu não quero aqui, longe de mim, assim, acabar com os sonhos românticos, né? Desse sonho, dessa idealização de ter essa alma gêmea. Mas o que nós temos de informação, né, da doutrina espírita, o que ela nos esclarece, quando Kardec pergunta, né, aos espíritos se existe mesmo essa questão da alma gêmea, os espíritos são claros, eles dizem que não existem nesse sentido das metades eternas, de dois espíritos que foram criados e que foram divididos e que vão se buscar, né, nesse sentido de metades eternas aí. Não existe, né? Não tem essa questão. Nós fomos criados como individualidades, nós somos completos, né? Nós temos toda a capacidade, toda a condição de encontrar essa plenitude que eu falei, essa alegria, a felicidade, sem ter a dependência de um outro espírito que é a nossa metade e que vai nos completar, né? Mas, como eu falei que eu não queria também tirar os sonhos de amor, a doutrina espírita não deixa assim, vamos dizer, em definitivo, que almas que se querem bem, que se procuram, que se buscam, que são felizes juntas, não existam, né? Eles falam muito dessa questão de que existe-se espíritos que são atraídos pela energia, pelo nível evolutivo, pelas afinidades. E aí a doutrina espírita diz que não existe metades eternas, que o espírito foi criado único, né, individual. Então, a doutrina espírita, ela nega essa questão de que houve essa divisão. Mas ela dá essa possibilidade de que existem, sim, espíritos que vão se escolher, porque vão encontrar, sim, as afinidades. E aí a gente vê que, se a gente for analisar a nossa vida, desde a nossa infância, quando a gente começa a ir para a escola, a ir para os locais onde a gente vai interagir com outras pessoas, é lógico que a gente vai se aproximar, que a gente vai ter mais amizade, vai ter mais momentos com pessoas que têm o mesmo gosto que a gente, né? Então, as mesmas afinidades, as mesmas preferências. E ao longo da nossa vida isso vai acontecendo, né? Nós vamos nos aproximando e nós vamos nos distanciando de acordo com as mudanças que vão acontecendo na nossa vida. E, normalmente, a gente está indo para aquelas pessoas que têm uma afinidade maior com a gente. Porque se dá bem, porque gostam de fazerem as coisas juntos, porque se sentem mais seguras, mais felizes, mais confiantes quando estão unidas. Então, a doutrina espírita, ela traz essa possibilidade. Mas, mesmo assim, ainda na própria doutrina espírita, tem uma divergência, né? Quando Kardec colocou as questões do Livro dos Espíritos e ele perguntou isso, os espíritos disseram, não, como eu já falei, né? Uhum. Metades eternas, não. Mas aí, no livro O Consolador, né, que é uma obra de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, e o Consolador também é um livro, como o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. E aí, Emmanuel foi perguntado se era verdade a teoria das almas gêmeas. E aí Emmanuel disse que sim. E aí criou-se aquela polêmica. Nossa, Emmanuel então está contrariando o que foi dito no Livro dos Espíritos. O que é que está acontecendo, né? Mas aí, lendo, né, compreendendo o que Emmanuel falou, e também, assim, até depois ele se retratou, ele fez, né, uma outra publicação, dizendo que ele mantinha, sim, aquilo que ele tinha dito, só que ele explicava que ele não estava dizendo as almas gêmeas no sentido das metades eternas, e sim almas gêmeas no sentido de afinidades, de pessoas que são parecidas, pessoas que atingiram um certo nível de evolução e pessoas que, assim, têm os gostos parecidos, que é justamente o que foi dito no Livro dos Espíritos. Então, acaba tendo aí uma concordância. Quando Emmanuel disse que sim, que as
almas gêmeas existem, né? Criou-se mesmo essa discussão porque ele estava contrariando, né? Mas depois foi explicado que a ideia dele era essa, e até no início do Livro dos Espíritos, na introdução, Kardec fala que em alguns momentos, por falta, né, de um vocabulário mais rico, onde pudesse expressar realmente os pensamentos, às vezes acontece essas situações, né, em que as interpretações são dificultadas por conta de usarem os mesmos termos, né? E a gente sabe também que, além da doutrina espírita, que a gente fala em alma gêmea, fala, né, em almas afins, que é como a doutrina espírita sempre fala, quando você está conversando com o espírito, se você falar em almas gêmeas, ele vai dizer, olha, alma gêmea não existe. São almas afins. Aí também perguntam muito o que são almas afins, né? Almas que têm essa afinidade. E aí, se você for ampliar um pouco mais essa busca, é lógico que aqui a gente dá essa, vamos dizer assim, nosso programa é espírita, né? Então nós vamos falar baseado na doutrina espírita. Mas se você for fazer uma pesquisa sobre almas gêmeas, você vai encontrar chamas gêmeas, complemento divino, são vários termos que são utilizados praticamente para expressar a mesma situação, né? A questão desse amor entre espíritos, né? Que vão se procurar, que vão se encontrar ao longo da sua existência na busca de realizar esse sonho de amor, né? Encontrar essa felicidade no sentido romântico. Porque as almas afins, nós sabemos que elas não necessariamente são nesse sentido romântico, né? Nós temos almas afins na nossa família, né? Nossos amigos. Quantas pessoas nós não encontramos na nossa vida que a gente tem uma intensa afinidade, né? E, no entanto, não é uma questão de relacionamento romântico. Mas aí, assim, as almas gêmeas, geralmente, as pessoas perguntam mais nesse sentido mesmo de amor, né? De realização, né? No sentido romântico mesmo. Então é isso, né? Metades eternas, o que nós temos de informação da doutrina é que não existe, que nós somos criados únicos, né? Individualidades. Até Kardec diz, né? Que se a gente fosse criado assim, enquanto nós estivermos separados da nossa alma gêmea, nós seríamos incompletos. E nós não somos incompletos, né? Nós somos seres completos. Então as metades eternas não existem, mas existem sim as almas afins, e isso é bom, né? A esperança, o sonho continua. Deixa eu dar boa noite aqui. Dar boa noite aqui para os nossos ouvintes. Hoje eu tô atrapalhada demais, minha gente, pelo amor de Deus. Irani Lima, boa noite, Irani. Romilda está aqui com a gente. Arthur Félix. Arthur, você é um fofo. Josefa Souza, Dona Josefa tá por aqui. Francisca Drinks, boa noite. Roberto França, boa noite. Dona B. Mapinho também está por aqui, boa noite. Wagner Marx, né, o portal do magnetismo humano, diz assim, se a gente não se amar, ou seremos escravos, ou vamos escravizar alguém e haja terapia. É verdade, haja terapia. Esses são os comentários aqui do Facebook, eu vou abrir aqui o YouTube também. Gente, muito obrigada. Cada comentário de vocês é muito importante pra gente. Enquanto abriu, pronto. Dauler, boa noite. Ana Camila, Ana Clébia, Jari Fox, Penha Menezes está por aqui também, boa noite. Dioguinho, Portal do Magnetismo Humano está em todo lugar, está aqui também. Ele diz, se a gente não se amar, ou a gente procura um pai ou uma mãe, Freud explica. Laís, muito boa noite, minha querida. Que bom que vocês estão aqui comigo. Lembrem de deixar o like na live, viu, gente? Por favor. É importante. Ajudem essas coleguinhas aqui que vos falam. E aí, Samira, tô falando de almas afins. A pergunta que fica é: temos só uma almas afins ou temos mais de uma? Pelo que nós pesquisamos, né, o que nos informa a doutrina, assim, no Livro dos Espíritos e até em outras publicações, a gente vê assim que o amor, ele é o princípio e a finalidade da nossa existência, né? Nós estamos aqui para aprender a amar, para desenvolver as várias formas de amar. E aí, nós temos sim
ao longo da nossa existência, muitas almas afins. Eu até falei, né, na questão assim de que nós temos almas afins como os nossos amigos, pessoas da nossa família, até porque a doutrina espírita nos fala também que um espírito amado, uma pessoa que a gente quer muito bem, um espírito que já viveu com a gente em outras existências, ele pode, assim, nós podemos fazer parte da mesma família por várias existências, mudando de posição, pode ser pai, filho, pode ser irmão, depois pode ser amigo, e essas afinidades, né, elas existem. E a nossa encarnação, para conseguir organizar essa questão, nós vamos ser pai e filho, vamos ser irmãos, vamos ser mãe e filho, vai ser de acordo com a necessidade da evolução do espírito. Qual é a melhor forma que vai desenvolver o amor que precisa ser aprendido, né? Então, o amor, ele é a finalidade, como eu já falei, e é ele quem vai, assim, conduzir essas relações. Então, sim, nós temos muitas almas afins, né? Nós temos, ao longo da nossa existência, nós vamos encontrando na nossa caminhada muitas pessoas que a gente se identifica, que a gente se dá bem, que a gente gosta, que a gente vive momentos bons, momentos felizes, que a gente aprende, que a gente ensina. E aí, tudo isso, assim, vai se juntando à nossa bagagem e vai possibilitando o nosso aprendizado. Pronto, tá respondida aí, Ana Camila. Foi a Ana Camila que perguntou se existia mais de uma alma afim. A gente pode pensar o seguinte também, né? Quantas pessoas a gente ama na nossa vida? Porque quando se fala de alma gêmea, geralmente é nesse pensamento desse amor romântico, né? Que foi colocado na nossa cabeça. E aí a gente acha que eu só amo uma pessoa para sempre. Mas a gente ama tantas pessoas na nossa existência, né? Nós amamos nossos pais, nós amamos nossos irmãos, amamos os amigos, né? E a cada, né? Eu costumo dizer assim que a cada pessoa e a cada amigo novo que se faz é um amor novo que se cria. Então a gente tem muitos amores na nossa vida, né? Assim como muitas almas que estão ali que combinam com a gente. Às vezes pode não combinar no gosto, sei lá, no estilo musical, mas tá ali na mesma batalha que você, tá na mesma profissão, tá no mesmo projeto social, no mesmo centro espírita, né? Então são pessoas que estão que estão com você, que estão ali para aumentar, né? Para se melhorar e para ajudar a gente a se melhorar também. E é muito importante isso que você falou, dessa questão de ter a afinidade, mesmo assim, ter algumas situações, né, assim, que diferencia, que afasta um pouco. Porque assim, tá? E como nós estamos num planeta de provas e expiação, e nós temos ainda muito que aprender, muito, né, a crescer, a entender. Então, o fato de você encontrar uma alma afim, de você ter um relacionamento, seja ele de amigo, seja ele casal, seja ele pai e filho, não quer dizer que vai ser tudo perfeito, que vai dar tudo certo, que pronto, encontrou a alma afim, tá tudo certo. Não, porque nós temos ainda as nossas limitações, nós temos as nossas imperfeições, nossas dificuldades, e nós estamos aqui para aprender, para trabalhar isso que a gente precisa aprender, né, e modificar em nossas vidas. Agora, o fato de você ter a alma afim, né, um espírito amigo ao seu lado, que você confia, que você se sente mais forte com essa pessoa perto de você, e a pessoa também sente que você também é parte importante para a vida dela, isso fortalece, isso desperta um desejo maior de ser melhor, de fazer mais, até mesmo de se libertar de certos sentimentos, como orgulho, como egoísmo. Quantas vezes você está vivenciando ali um amor, vamos falar isso assim na questão romântica, mas pode acontecer também em relações de amizade, familiares, né? Mas você tem ali uma pessoa aí que de repente essa pessoa lhe magoou, essa pessoa fez alguma coisa que lhe deixou extremamente triste, né? Uma traição, por exemplo, uma coisa assim. E aí o amor, né? É tão forte o amor que existe ali, o desejo de ficarem juntas, acaba fazendo com que essa pessoa deixe de lado orgulho, deixe de lado egoísmo, abra mão desses sentimentos e deixe de lado porque para ela, assim, ela consegue já visualizar que o amor é mais forte, que o amor vale mais, que o amor vale a pena, né? Isso
é muito importante para a nossa evolução, para o nosso progresso como espírito, né? Então, Sim. as relações, elas acontecem assim, né? Aquelas relações que vão trazer mais entendimento, mais expansão de consciência para o nosso espírito. Tudo programado para que seja assim. Mas é lógico que nós temos o nosso livre-arbítrio e aí a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? A gente vai escolhendo, às vezes não escolhe tão bem, né? Às vezes faz escolhas bem acertadas, mas tudo a gente deve encarar como aprendizado, como crescimento. E eu acredito que esse encontro de almas afins, ele traz justamente assim, essa possibilidade forte desse crescimento, porque é justamente através dessa relação, desse amor, dessa atração, né, que sentem um pelo outro, que eles conseguem juntos deixar de lado certos sentimentos que ainda podemos dizer, né, que são inferiores, que são imperfeitos, que atrasam o nosso aperfeiçoamento moral. É verdade. E temos que lembrar aqui, né, dos relacionamentos abusivos. Então, muito cuidado, gente. Pensar em almas afins, pensar, é uma pessoa que vai ajudar a melhorar, não significa que essa pessoa que vai te ajudar a melhorar vai te fazer sofrer. Então, se o relacionamento é tóxico em algum ponto, se faz sofrer, se humilha, se agride, se faz passar por situações vexatórias, não é alma afim, né? As almas afins, as almas gêmeas, né? E esse relacionamento que a gente está falando aqui é aquele relacionamento que é fácil de conviver, que a pessoa está do teu lado e que vocês conseguem juntos construir um lar de amor, onde você consegue, perto daquelas pessoas, evoluir. Então, se o relacionamento, seja ele amoroso, de amizade, familiar, qualquer que seja, ele traz sofrimento, não é essa pessoa, não faz parte da sua família, né, das suas almas afins. Ela pode vir a ser no momento em que vocês dois, né, as duas pessoas, consigam superar essas situações, né? Mas sofrer com alguém, né, seja ele o que for, seja amigo, seja parente, ou seja um relacionamento amoroso, simplesmente porque é minha alma afim, eu preciso evoluir aqui perto dela, não é isso, né? Definitivamente não é por aí, né? Vai ser aquele relacionamento fácil, onde as pessoas se ajudam mutuamente, estão juntos, fazem amigos que a gente, com um amigo sente, né? Arthur uma vez me disse que tem uma amiga dele que sempre que ele sonha com ela, ele liga que ela tá precisando, né? Um outro amigo meu falou que também sempre que sonha com uma situação específica, não é nem com a pessoa, não é nem... Mas se sonhar com aquela situação específica, liga para outra pessoa, porque sabe que outra pessoa está precisando. Então, isso são almas afins. São pessoas que estão conectadas de alguma forma, ainda que não estando perto, ainda que não estejam se falando, né? E ainda que estejam em situações sociais diferentes. Então, muito cuidado com essas questões que podem levar a gente a um sofrimento psíquico e a um adoecimento psíquico também, né? Essa sua fala até antecipa uma pergunta, né? Como a gente pode identificar uma alma afim? E aí a resposta aqui é para ser leve, é para ser suave, né? É para ser fácil, não é para trazer sofrimento. Não, como eu falei anteriormente, não é que a relação seja perfeita, vai ter, mas a sensação de estar perto assim, com que o bem que faz a relação é muito maior do que as dificuldades, né? E também tem a outra situação, assim, que quando você encontra a alma afim, acontece isso aí que você está falando, né? É como se existisse uma transmissão de pensamento, você consegue reconhecer quando o outro está bem, quando não está. A relação é diferente das outras, porque você tem uma espécie de certeza que você não consegue identificar de onde vem,
né? Mas você tem uma certeza que a partir daquele momento que a pessoa entrou na sua vida, a sua vida vai ser diferente. Também tem pessoas que relatam que quando encontram, tem aquela sensação de que já conhecia de outro lugar e geralmente não consegue lembrar, né? Não consegue lembrar, mas tem aquela sensação que conhecia. Aí você conhece uma pessoa e você acaba encontrando com ela, assim, muitas afinidades e aquela certeza ali de que aquela relação, ela vai trazer os benefícios que você precisa, que você busca, né? Vai trazer bem, vai fazer bem para sua vida. Então, se traz sofrimento, se traz dor, se traz choro, não é uma alma afim. Não é. Né? É preciso realmente ter atenção, porque, como eu falei, é para ser leve, é para ser suave, é para ser feliz. Não é que seja perfeito, mas é para ser fácil, é para ser leve. Nada é perfeito, né, gente? Isso. Vamos parar de procurar perfeição nesse mundo, porque não tem, não. Não é perfeito só eu mesmo. Para. Tô brincando. Mas perfeição não existe. A gente tá aqui para aprender. Se a gente fosse perfeito, não estaríamos aqui. Mas nós estamos destinados, né? Aí nessa trajetória, nesse caminho, até a gente chegar à pureza, à perfeição, a gente tem que ir compreendendo as coisas da vida, assim, para a gente tornar a nossa vida mais fácil também. E mais que bênção leve, de né? Deus, né? Ter essas almas afins, essas pessoas que a gente encontra ao longo da nossa vida e que carregam uma bagagem parecida com a nossa, que consegue compreender, que consegue nos ajudar e que tem o desejo sincero, né, de fazer o bem ao outro, de fazer, como dizem sempre assim, você tá perto da pessoa e você nunca sair deixando que a pessoa fique com uma sensação desagradável. Você quer estar perto, mas você quer fazer o bem, quer fazer com que aquela pessoa se sinta feliz, diga, puxa, como é bom estar perto de fulano, né? Como é bom que eu tenho fulano na minha vida. E isso, assim, isso porque faz bem. Então, se faz sofrer, não. Fuja para as montanhas. Felipe tá por aqui também. Felipe Ferreira, que apresentou agora o Fala Preta. Muito boa noite. Penha Menezes, Penha, minha prima, ela disse que a alma gêmea dela fugiu, Samira. Muita gente fala isso, né? Vamos... tem gente que fala, até por conta da música lá de Fábio Júnior, tem gente que diz que a minha metade da laranja virou suco. As pessoas brincam muito com isso, né? Eu adoro essa piada, Cal. Né, quando a gente estava estudando, né, eu estava conversando com a Ana Camila sobre o tema, e aí ela disse um negócio que eu achei muito engraçado, que algumas pessoas falam, toda panela tem sua tampa, né? E se você for uma frigideira, se lembre que algumas frigideiras também têm tampa. Eu achei isso genial. Porque realmente eu sempre disse que, se toda panela tem sua tampa, eu sou uma frigideira. Ela já completou, assim, não esperou nem eu dizer. Tem, as frigideiras têm tampa também. E, continuando, né? A outra pergunta que a gente recebeu é se tem namoro e casamento no plano espiritual. E aí, a pessoa que me fez essa pergunta, ela deu uma complementada e ela disse que é importante o complemento, que é assim. Ela quer saber, ela disse, eu sei que existem relacionamentos, né? Aliás, assim, o amor, né? Você desencarna e o amor é maior quando desencarnado. Mas o que ela quer saber é se esse amor, não um amor fraternal, mas um amor de relacionamento, de casamento, de namoro, de casal mesmo. Ainda, né, que a gente sabe que espíritos não têm sexo. Então, mas um relacionamento e um namoro e um casamento não é só a relação sexual, né? Tem a relação de parceria, de companheirismo. E aí existe essas almas, assim, que do outro lado se gostam de uma forma diferente das outras? Tá, é assim, no Livro dos Espíritos, né, não tem muita informação com relação a relacionamentos, né, no plano espiritual. O que a gente sabe, né? Porque Kardec perguntou aos espíritos se após o desencarne, se os laços afetivos, se eles se rompem. E aí o que os espíritos responderam é que não, esses laços, se eles forem verdadeiros, se for um amor verdadeiro, ele não se rompe. Ele se torna ainda mais forte porque o espírito já liberto do seu corpo material,
que é mais denso, que tem as paixões, como espírito ele consegue amar de forma mais sublime, de forma mais pura. Muitas vezes esse amor se intensifica. Mas, assim, no livro dos Espíritos mesmo, não fala dessa questão de namoro, de casamento, de relacionamento. Mas o que a gente entende? E tem obras, né? Tem livros que falam sobre isso. Geralmente, a gente escuta falar que nós estamos aqui na Terra e que a Terra é... Aqui, o plano material que a gente conhece é uma cópia, né? É uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então, se nós temos esses relacionamentos aqui, se nós temos o namoro, se nós temos casamento, né? Se nós temos essas relações, é possível, sim, que também elas aconteçam, que elas existam no plano espiritual. Mas essa parte aí pra gente se encontra naquilo que a gente não pode dizer o é com certeza e o não é com certeza, né? Eu, particularmente, prefiro acreditar na possibilidade que sim, que existe. Mas a gente também precisa avaliar que essa questão mesmo de amor, de relacionamento, de casais, para a perpetuação da espécie, tem essa questão biológica que favorece muito isso, né? Uhum. No plano espiritual, a gente sabe que isso não acontece, porque os espíritos não dão origem, assim, a outros espíritos no plano espiritual, né? Mas eu também já vi situações em que há um tipo de relacionamento que é diferente do que a gente conhece. É um tipo de relacionamento em que, vamos dizer assim, que ao invés de ter um tipo de prazer, um tipo de sensação e emoção quando estão juntos, é muito mais intenso. Uhum. Então, é possível, sim, se Deus permitiu que a gente vivenciasse isso aqui, a gente sabe, como já foi dito, que os relacionamentos, eles são necessários ao nosso progresso, à nossa evolução, faz parte do planejamento para que a gente cresça. É possível, sim, porque a gente sabe que no plano espiritual, a gente também continua o nosso progresso, também continua a nossa evolução, né? Uhum. O que nós não sabemos é se lá no final de todas as contas, né, quando nós chegarmos ao nível, né, de pureza, se esses relacionamentos existem. Porque o que a doutrina nos diz é que nós estamos trabalhando, aprendendo a amar, para que esse amor que aqui a gente consegue sentir por alguns poucos, né, nossos familiares, nosso parceiro, parceira, nossos filhos, esse amor que a gente sente aqui por um núcleo menor, esse amor a gente consiga ampliar de forma incondicional por todos os nossos irmãos, todos os espíritos. Assim como Jesus deu o exemplo de amar incondicionalmente. Então, essa é a nossa destinação. É essa a busca na nossa vida, né? Nos tornarmos puros nesse sentido de amar dessa forma, de maneira incondicional. Se lá existe casais, né? Como eu disse, faz parte aí dos mistérios divinos. Está na mão de Deus. Essa resposta nós não temos informação segura que a gente possa afirmar isso. Agora, também tem uma questão, né, que nós vemos de correntes espiritualistas que falam muito nos mestres ascensionados e que esses mestres ascensionados, eles sim têm relações, eles são chamados complementos divinos. E não é na situação de completar o outro. Eles já são completos. Só que juntos, eles são mais fortes. Normalmente, esses mestres ascensionados, eles estão a serviço, né, assim, da humanidade, para a evolução da humanidade. E aí, juntos, eles conseguem ser mais fortes, ser mais firmes. E aí, são complementos divinos. E a gente encontra, assim, eu já li situações, né, de casais mesmo, pares. Não sei exatamente como são essas relações. Não posso dizer que isso é verdade. Samira, isso que você está dizendo é certeza? Não sei. É uma possibilidade, né? Existem essas correntes espiritualistas que colocam essa situação, essa possibilidade. Uhum. Então, é possível sim, né? Eles são casais. Esses mestres ascensionados dizem que são espíritos já evoluídos, que conseguiram ascender espiritualmente, conseguiram conquistar uma certa evolução, e aí eles juntos trabalham pelo progresso, eles trabalham
para o bem, trabalham para o amor. E nós sabemos, se a gente for trazer para as nossas vidas, quantas vezes a gente fala assim, que você tentar fazer um serviço sozinho é uma coisa, se você tá junto, é mais forte. Então, talvez tenha essa questão aí, né? Não, são chamados de complementos divinos, são casais, e eles se fortalecem juntos, não é que um completa o outro, né? Mas é chamado de complemento divino, é muito bacana. Talvez isso responda aí o que a nossa amiga perguntou, né? Nós não podemos dizer que existe sim, tem casamento, tem namoro no plano espiritual, mas nós também não podemos dizer que não existe. Na doutrina espírita, deixando bem claro, na doutrina espírita, o que diz é que os laços continuam. Os laços não se rompem com o desencarne. Que eles podem se tornar mais fortes ainda se forem verdadeiros. Mas ele também lá não explica se esses laços continuam como o amor romântico, como relacionamento. Mas tem essa parte espiritualista que diz que sim, que os mestres ascensos são espíritos, né, mais evoluídos já, que conseguiram conquistar essa evolução e que eles vivem aos pares, né, como casais. Pronto. Eu não tenho mais perguntas. Você tem alguma aí ainda? Aqui na minha lista acabou. Você tem alguma pergunta aí ainda para ler? Não. Não, pronto. Pois então, gente, deixa eu dar uma boa noite aqui também à Aparecida, que tá o pessoal que tá dando boa noite aqui no WhatsApp, dizendo que tá nos ouvindo. Carlene, boa noite. Jaciele, boa noite. Boa noite, Naninha. Um cheiro, Naninha. Saudade de tu. Deixa eu ver aqui quem mais que tá falando comigo. Gente, se eu perdi alguém, Patrícia Martins, lá de São José da Coroa Grande, no Pernambuco. Um cheiro, Patrícia. Se eu perdi alguém aqui, me perdoem, viu? É porque essa internet é meio coisada. Mas é isso, né? Nós procuramos responder aqui as perguntas que vocês mais trazem pra gente, que a gente mais recebe, nas nossas redes, recebe de ouvintes, tá? Então, vamos aqui encerrar, né? Até porque o nosso tempo chegou aqui. Tem, Samira, tu tinha falado da Revista Espírita. Ah, sim, deixa eu procurar, né? Aqui. Deixa a Samira pegar da Revista Espírita ali. Porque na Revista Espírita, eu estava procurando isso aqui. É um depoimento de 2 espíritos que são considerados almas gêmeas, né? Isso. Pronto. É na Revista Espírita, de 1858, no mês de maio. As Metades Eternas, ao depoimento de 2 espíritos considerados almas gêmeas. Abelardo e Heloísa. E eles informam que as almas não foram criadas em duplas. Né? Não foram criadas em duplas, que formam desde a origem almas perfeitamente distintas, ou seja, são almas diferentes, tá? Correspondendo ao que os espíritos responderam, né? São individuais, mas que caminham unidos e que, conforme se achem os homens mais ou menos perfeitos, acham-se nas mesmas condições. Que cada espírito tende a procurar um outro espírito que lhe seja semelhante. É o que chamais de simpatia, né? Então, só repete, qual é a revista? Repete, por favor. De maio de 1858. Maio de 1858. E são as almas Abelardo e Heloísa. Pronto, quem quiser procurar para dar uma lida no texto completo, né? É importante sempre ler essas obras, as obras de Kardec, né? A Revista Espírita, como vocês sabem, é uma obra, né, de Kardec, onde Kardec fazia essa compilação, e aí é muito importante, tá? Então, se vocês quiserem dar uma lida, muito obrigada pela audiência. Tem um outro detalhe. Também na Revista Espírita de 1862, de julho, tem ensinamentos e dissertações espíritas sobre união simpática das almas. Aí tem algumas perguntas que são feitas e são respondidas, mas aí eu gostaria de colocar aqui o que o espírito que respondeu diz no final, né? Ele diz assim: acredita em mim, filha querida. Nossas secretas aspirações, essa necessidade misteriosa, mas irresistível de amar longamente, de amar sempre, só foram colocadas por Deus em nossos corações porque a promessa do futuro nos permite essas doces esperanças. Deus não nos fará experimentar as dores da decepção. Nossos corações querem a felicidade e não pulsam senão pelas afeições
puras, a recompensa só poderia ser a perfeita realização dos nossos sonhos de amor, né? Então, assim, fica aqui a esperança, porque à medida que a gente evoluir, quando nós estivermos espíritos puros, nós vamos amar de tal modo que talvez a gente não tenha mais essa necessidade de amar né? Porque nós vamos ter amor puro, perfeito para todos, né? Isso é a promessa, né? O sonho de amor, né? De paz, de perfeição. Quando todos formos anjos, né? Como diz a Ana Clébia, não é para agora, né, gente? Infelizmente, a gente precisa saber que nós não temos ainda a capacidade de ter esse amor. Mas já, né, nas próximas encarnações, quando a gente for se melhorando, a gente vai conseguir atingir isso, né? E vai ser bem... vamos amando e sendo felizes, né? Da forma do como jeito é que a gente possível, sabe. como é permitido aqui, como nos diz no livro O Céu e o Inferno, né? Ter a felicidade que é possível, que é permitida aqui, procurando fazer sempre o nosso melhor. Sim. E eu espero que você aí que nos escutou até agora encontre essa sua alma afim e essa companheira, esse companheiro de vida, para que você possa realmente ser feliz aqui, o quanto você conseguir ser. Viu? Muito obrigada por você nos escutar até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor.